Isso, gente, por favor, deixa o like aí, não só no canal do TikTok, mas também no canal Quero Vir no YouTube. Aí a Lívia também falou, cumprimentando a Márcia, depois a Márcia falou por favor, fale sobre Daniel, capítulo 7, versículo 9. Aí a live hoje já se estendeu um pouco, né? Daniel 7:9, eu posso comentar uma outra live, tá? Melhor pra você. Daniel 7:9, né? Deixa eu ver o que esse texto aqui aborda. Daniel 7, o 9. Vamos ver aqui. O texto Daniel 7:9 diz assim: Continuei olhando até que foram colocados tronos e o antigo de dias se sentou. Sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram como a lã pura. Seu trono era chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Aqui está falando de alguém, né? De alguém cuja roupa era branca como a neve. Isso indica que ele é santo em grau absoluto, puro em todos os sentidos. E aqui diz que ele é o antigo de dias. Em Daniel 7, 13 e 14, fala de Jesus, que ele foi conduzido e obteve acesso a esse antigo de dias. E aí fala que Jesus, ao ter acesso, quando ele foi conduzido à presença daquele que está no trono, que é o antigo de dias, aí fala que Jesus então foi dado a ele domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que jamais terminará e seu reino não será destruído. Então aqui está falando de Jeová, Deus Todo-Poderoso, o Ser Supremo, o Deus que criou tudo. E de Jesus, que é o Filho de Deus, que recebeu o reino nos céus agora, há poucos anos atrás, né? Onde ele foi designado por Deus como herdeiro de todas as coisas e aquele que passa a receber a honra e o reino, e as nações estão na mão de Jesus. Em breve ele vai fazer a transição, né? No céu ele já limpou, e agora ele vai remover o que resta aqui na terra, que é Satanás que governa aqui embaixo, usando governos humanos. Não tem direita, não tem esquerda, nada disso. É Satanás quem está no comando aqui embaixo. Mas não por muito mais tempo, porque o tempo dele esgotou, né? E aí, no caso, Jesus vai invadir em breve o mundo físico por meio de uma demonstração de poder irresistível, limpando a terra de toda a maldade. Isso é o que a Bíblia fala. Então aqui no capítulo de Daniel 7:9, quando fala do antigo de dias, que diz que os cabelos dele é como lã pura, isso representa que ele é o antigo de dias. Ele tem... Isso é simbólico, né? Deus, primeiro, ele não tem cabelo, não tem orelha igual nós. Ele é um ser espiritual. Essas são declarações antropomórficas, para dar uma ideia de que ele é um ser antiquíssimo, limpo em grau absoluto. Por isso que no sumo sacerdote, na testa dele, tinha um anel de ouro puro, de sinete, gravado com as frases em hebraico, Kadosh la Yehová, a santidade pertence a Jeová. Por quê? Porque Jeová é santo em grau absoluto. Então, nos céus, a grandeza dele é tão maravilhosa que fala que 1000 vezes 1000 o serviam e 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. Isso dá um total de 100 milhões de anjos só diante de Jeová no tribunal que foi aberto nos céus. E abriram-se livros. E no meio desses anjos tem uns que se destacam. Eles são chamados, na Bíblia, de os vigilantes. A Bíblia fala que eles decretaram que o mundo teria 2520 anos apenas para Satanás governar, influenciar. E depois, quando terminasse esse tempo, chamado o tempo designado dos gentios, Jesus falou sobre isso em Lucas 21, 24, iria então o reino de Deus assumir a terra. E para informação de você que não sabe, acabou o tempo dos governos humanos. Acabou. Agora nós estamos na transição. Jesus já começou a reinar como rei do reino de Deus nos céus, limpou lá e agora já estamos para ele invadir o mundo físico por meio de anjos poderosíssimos. E aí não adianta dar risadinha, você que é ateu, porque vai ser o dia que isso acontecer, logo há alguns anos à frente agora, em nossos dias, aí você vai lembrar do que eu estou falando aqui e não vai ter mais para onde correr. Então por que não pesquisa agora, com a mente aberta, para saber a verdade sobre Deus? Porque muita gente não acredita no mundo espiritual, né? E vai quebrar a cara bonito. Então é melhor você quebrar a cara agora e aprender e saber que realmente isso é verdade e começar a fazer as mudanças antes. Porque são mudanças importantes que tem que ser feitas. Por exemplo, o homem tem que ter uma mulher só. Não vai viver na terra pessoas que fazem coisas que Deus odeia, né? Essa coisa de sexo casual, essa coisa de pegar filhos e oferecer a deuses, como muitos hoje praticam sacrifício de bebês, né? Essas pessoas que vivem no campo da política, corruptos, notórios, fingindo ser santo, né? Não vai ficar nenhum desses na terra. A Bíblia fala que nesse dia de julgamento que se aproxima, por meio de Cristo,
haverá uma coisa horrível que virá contra os desafiadores da lei. Jeremias 25, 31 ao 33, eu já li na minha live, não é para aterrorizar ninguém, porque não há motivo de pavor nem de medo para os que amam a Deus. Jeremias 25, 31 ao 33 fala assim, sobre a vinda de Cristo, e diz assim, olha: um barulho ressoará até os confins da terra, pois Jeová tem uma causa contra as nações. Ele julgará pessoalmente toda a humanidade e entregará os maus à espada, diz Jeová. Assim diz Jeová dos exércitos: vejam, uma calamidade está se espalhando de nação em nação. Uma grande tempestade será solta desde as partes mais distantes da terra. E naquele dia os mortos por Jeová ficarão espalhados de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão lamentados, nem recolhidos, nem enterrados. Eles se tornarão como estrume sobre o solo. Essa profecia ainda não se cumpriu. Conforme eu li agora há pouco, em Provérbios 2, 20 ao 22, Deus está avisando a humanidade agora que o objetivo é você se preparar antes. Não vai adiantar nada quando Jesus, ele em breve, tomar a posição e vir com seus anjos poderosos para eliminar os desafiadores da lei, porque olha o que diz Provérbios 2, do 20 ao 22, olha. Isso está em harmonia com o que você pede na oração do Pai Nosso, quando diz, venha o teu reino. O reino de Deus é um governo real. Quando você fala, venha o teu reino, você não se dá conta, mas está pedindo um governo às mãos de Cristo. Reino é governo. Pega o dicionário, vê o que é reino. Então quando você fala, seja feita a vossa vontade assim na terra, olha o que Deus vai fazer na terra, o que diz Provérbios 2, do 20 ao 22. Você não vai ouvir isso em templos evangélicos, não. Você vai ouvir isso só no local de adoração do verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Olha o que diz Provérbios 2, do 20 ao 22, olha. Por isso, siga o caminho de pessoas de bem e mantenha-se na vereda dos justos, pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então, gente, que alívio, que boa notícia. Isso é o verdadeiro evangelho. Evangelho em grego significa boas notícias. O evangelho do reino está sendo pregado agora pelo povo de Deus. Como diz Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim é o fim de toda a violência, corrupção, maldade, contra as mulheres ou não, contra crianças. Tudo isso deixará de existir. Olha o que hoje está sendo divulgado. Jesus previu uma pregação e disse assim: e estas boas novas do reino, boas novas é o mesmo que evangelho, serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim que aqui fala é o dia que os corpos vão ficar espalhados sobre a terra, não serão lamentados, nem recolhidos, nem enterrados. Então agora é a hora, antes de ficar zombando, dando risadinha, como os ateus fazem, muitos, não estou generalizando, porque tem ateus que tem respeito, mesmo que não acredite, mas presta atenção na profecia. Os últimos acontecimentos no mundo e as profecias da Bíblia é o tema dessa live. O que você está vendo agora no mundo acontecer, né, como o que está acontecendo nas guerras, é apenas uma demonstração do cumprimento das profecias, onde 2 blocos de nações, segundo Daniel 11:40, o rei do norte é a Rússia e seus aliados lá, Daniel 11:40 ao 43 ali, o rei do sul é os Estados Unidos e a OTAN e os seus aliados. Eles estão em conflito, é o que acontece pouco tempo antes de Deus eliminar toda a maldade na Terra. Deus quer que a humanidade viva assim como ele pretendia originalmente, quando fez o primeiro casal humano, Adão e Eva. Deus queria que a Terra fosse um paraíso livre de maldades. Um lugar muito bonito, né? Vamos ver os comentários agora dos que estão aqui no Queruvim no YouTube. Soberano Jeová, ele colocou aqui um nome Soberano Jeová, ele disse: os judeus messiânicos não acreditam na Trindade. Eu sei disso. Agora que eu li o Daniel capítulo 7 para Márcia Maragno, dei a explicação, espero que você esteja entendendo.